Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com o Senhor nessa noite, que Ele venha nos abençoar, venha estar conosco, venha ouvir o nosso clamor, venha receber a nossa adoração, nosso louvor. Amém? Amém? Estou me sentindo sozinha. Cadê vocês? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, amém. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Deus querido, Deus amado, Senhor, mais uma vez, diante da Tua presença, estamos aqui, Senhor. Que o Senhor venha nesta noite, em nome de Jesus, receber a nossa adoração, Senhor, o nosso louvor. Senhor, receber, Senhor, tudo aquilo que nós temos nesta noite para dedicar ao Senhor. Eu sei que é pouco, Senhor, mas é tudo que nós pudermos fazer nessa noite, Senhor, para Te adorar, nós faremos, Senhor. Que o Senhor venha neste lugar, Senhor, recebendo a nossa adoração. Que o Senhor venha neste lugar, Senhor, trazendo cura, Senhor, trazendo libertação. Deus, trazendo cura na alma, cura no corpo, Senhor, em nome de Jesus, trazendo salvação nesta casa, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Seja bem-vindo nessa casa, Senhor. Seja bem-vindo, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Aleluia, nós Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele já tem feito e vai fazer por nós, amém? Aleluia, Jesus. Agradeça a Ele. Tudo que tens feito
agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem um nome acima de todos os nomes, amém? Não há nenhum Deus como nosso Deus, aleluias. neste lugar, Senhor. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dados a Ti, Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber, Senhor, toda adoração. Oh, aleluia. Santo, santo,
marchar nessa noite, amém? Quem tem a perna boa aí pode marchar. Quem não tem, pede ele para consertar sua perna, amém? Ele vai consertar em nome de Jesus. Aleluia. A minha não está lá essas coisas, não. Vamos, em nome de Jesus, marchar nessa noite para o Senhor, amém? Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você confia no Senhor? Quem aqui confia plenamente no Senhor? 100% no Senhor? Eu confio. Aleluias. Santo é o nome dele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei
como em volta de Jerusalém estão os montes, assim ó Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cravem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Santo é o nome do Senhor. Deus, nós queremos nessa noite, Senhor, dizer ao Senhor, Deus, seja bem-vindo mais uma vez nesta casa. Seja bem-vindo mais uma vez, Espírito Santo de Deus. Deus, venha fazer nessa noite, Senhor, aquilo que os nossos corações, Deus, nessa noite está desejoso, pedindo ao Senhor. Aquilo, Senhor, que o Senhor pode sondar agora, Senhor, nos corações. Senhor, seja lá qual for, Senhor, a necessidade de cada um dos meus irmãos, as nossas necessidades, Senhor. Eu sei que o Senhor sonda e conhece muito bem, Deus. E o Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades, das nossas angústias, dos nossos choros. Por isso nós sabemos também que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, santo é o nome do Senhor. Você está convidado agora para ofertar na casa do Senhor, amém? Quem está com a sua oferta aí, pegue. Vamos pedir ao Senhor que esteja abençoando nesta noite. Amém, Deus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha estar abençoando cada ofertante, Senhor, nesta noite, Deus. Abra as comportas, Senhor, as portas, as janelas do céu. E derrame, Senhor, sobre cada um, Deus amado, a tua bênção, em nome de Jesus. Você pode estar trazendo a sua oferta, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou.
obrigado, Senhor, por cada ofertante, Senhor, por cada um que pôde, Senhor, ofertar nessa noite. E os que não puderam também, que o Senhor possa abrir as portas do céu para cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Adore o nome do Senhor, amém? Ele está aqui. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso
Vamos abençoar o homem de Deus. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos diante do Senhor, Deus querido, teu servo, Senhor, que trará para nós, Senhor, a palavra do Senhor, Deus, direto do teu coração. Espírito Santo de Deus, vem agora sobre ele, com autoridade, com poder, com unção. Fala conosco, Senhor, através do teu filho, Senhor, usa ele. Guarda a casa dele, Senhor, guarda os filhos dele, guarda a esposa dele, guarda a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graça e paz. Vocês estão bem? Graças a Deus. Nós vamos ler o texto no livro de Oséias. Amém? Oséias, capítulo 4. Verso 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Amém? Pai, no nome de Jesus, estamos aqui para ouvir a sua voz, e é tudo que nos importa, é te ouvir. Que tu possas falar, que tu possas, Deus amado, ministrar aos nossos corações de forma sobrenatural. Que seja muito mais do que um discurso, seja muito mais do que uma palestra, que seja ministração do teu Espírito aos nossos corações, ao nosso espírito, que produza mudança, trazendo atitudes diferentes por razão, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Será que esse texto que acabamos de ouvir é algum artigo de revista, de jornal, do Facebook? Que texto é esse? Na verdade, esse texto, ele é o contexto do texto, do versículo que eu leio. E ele parece que tem muito a ver com a nossa realidade, ele é muito atual, não é verdade? E a gente vai pensar um pouco sobre isso. Mas eu espero que, com a palavra de hoje, Deus possa nos levar a ter atitudes diferentes, no que se refere a conhecê-lo, a conhecer a vontade dEle, o propósito dEle, a viver no centro da vontade dEle. E aí eu quero ler com vocês aqui do início. Verso 1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês. Vocês que vivem nessa terra, a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só veem maldição, mentiras, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso, a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem.
Os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar estão morrendo. Mas ninguém discuta e ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Verso 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Até aqui. De todas as consequências que o texto nos aponta, nos apresenta, pelo desconhecimento da palavra dele, da vontade dele, o que mais me marca, o que mais chama a minha atenção, não é a questão das mortes, não é a questão do sofrimento das pessoas, não é o derramamento de sangue, não é a natureza gemendo, mas é simplesmente o fato de nós, por desconhecer o Senhor e a sua vontade, não vivermos o melhor que Ele tem para nós. Não lançarmos mão disto para poder trazer para nossas vidas e alcançar tudo que Ele tem proposto para nós. Eu quero pensar com você hoje sobre isso. Só pelo fato de estar perto de Deus, não é estar olhando de longe, é mais só pelo fato de estarmos perto de Deus, nós podemos desfrutar, nós podemos alcançar, nós podemos ser beneficiados com coisas tremendas. Mas como podemos estar perto de Deus, se não o conhecemos, se não sabemos praticamente nada sobre Ele? A propósito, hoje é celebrado o dia da Bíblia. Quanto esse livro tem sido relevante na sua vida? Ele te proporcionou alguma mudança? Algum benefício? Se não aconteceu isso, é porque você não tem utilizado ele da forma correta. E nós hoje vamos falar um pouco sobre isso. Se eu pudesse dizer o que a Bíblia eu diria que a Bíblia é uma transcrição, é uma declaração do próprio Deus, contando a história das ações de Deus em benefício do homem, e ao mesmo tempo contando como o inimigo, Satanás, tem feito para tentar destruir e desvirtuar o homem do propósito de Deus, e assim não alcançando o melhor de Deus. A Bíblia, ela faz o relato de várias situações, literalmente, como por exemplo no Éden, quando Deus faz o homem e coloca dentro do homem o seu Espírito Santo, o seu Espírito. Ele fala para nós também como Ele faz o homem dormir e então gera Eva, e aí as coisas acontecem. Ele fala para nós como Satanás, através da serpente, alugou Eva e a enganou. Ele vem contando para nós o que aconteceu. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Como o inimigo foi expulso do céu, ele tramou, ele projetou e ele lutou e luta até hoje para nos afastar, nos impedir de viver o melhor de Deus. Se eu perguntasse aqui quantos são felizes, talvez alguns levantariam a mão, outros não. E mesmo aqueles que se sentem felizes e realizados, eu quero dizer que quando alcançamos o melhor de Deus, somos muito mais felizes, muito mais realizados, ao ponto de, mesmo passarmos por tribulações, nos sentirmos, como a palavra diz, mais do que vencedores. Entendeu? E isso não é fácil, principalmente para quem está vivendo um momento difícil, ou para quem está batalhando no meio de uma prova no deserto. A questão é, como enfrentar tudo isso? Precisamos aprender a confiar no Senhor de todo o nosso coração.
Então o Criador fez questão de deixar tudo isso registrado nesse livro que está na sua mão, na Bíblia, na palavra de Deus. Mas do que adianta ter tudo aí se eu não o leio? Ou do que adianta ter tudo aí, eu ler, mas eu ler de uma forma como se ele fosse qualquer livro? Adianta alguma coisa? Talvez até eu aprenda sobre a história que a Bíblia descreve, mas a Bíblia não é apenas um livro. Ela é uma declaração de amor do próprio Deus, ela é uma profecia que vem acontecendo desde o início do mundo. Algumas coisas estão acontecendo neste momento e algumas coisas ainda acontecerão. Os meus olhos verão o Rei Jesus. E os seus? Amém? Esse é um fato que ainda vai acontecer, está escrito na palavra de Deus. Mas eu preciso me apoderar do que está escrito nessa palavra, de ponto que eu acredito de tal forma, que não duvide em nada, que não questione em nada, mas queira viver o tudo. E viver o tudo da palavra de Deus envolve muitas situações que vão além das glórias, que vão além dos sorrisos, mas passa por lágrimas de alegria e lágrimas de tristeza. O próprio Cristo veio e sofreu muito no meu e no seu lugar. Está registrado aí, para que você não pense que é de graça, mas é pela graça. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus de uma forma diferente. A palavra de Deus pode ser comparada para nós como um cheque com altíssimo valor, mas que quando você não lê, você não consegue sacar, e por não conseguir sacar, você não é beneficiado por ele. Eu espero deixar você curioso para saber o quanto Deus pode te abençoar através da palavra de Deus. Na palavra de Deus, relata várias pessoas que, mesmo ouvindo Deus falar, o orientar sobre o que deveria e o que não deveria fazer, preferiram desobedecer e fazer diferente, e aí arcaram com as consequências. Ao lermos sobre essas pessoas, nós temos a oportunidade de aprender sobre a importância de obedecer. Mesmo quando a proposta do inimigo parece ser mais atraente. E acontece, muitas vezes, que aos olhos do homem, algumas propostas de Satanás parecem ser mais interessantes do que algumas propostas que Deus tem para nós. A questão é que, e depois? E depois? Diante disso, eu quero compartilhar algumas curiosidades sobre a Bíblia. Primeiro, foi o primeiro livro impresso, em 1450, na Alemanha. O livro mais lido em todo o mundo. O livro mais vendido em toda a história. O livro mais divulgado, mais publicado em toda a história da humanidade. A Bíblia foi escrita dentro de um período, de um espaço de tempo de 1.200 anos, por 40 homens diferentes, em épocas diferentes, de culturas diferentes, línguas diferentes, e mesmo assim é atual. A Bíblia é um livro atual, e ela dispensa atualizações. Ela não precisa ser atualizada. Estão ouvindo? Presta atenção nisso, porque hoje o que se fala aí fora é ao contrário. Dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, que é um livro que está desatualizado. Não é verdade. A Bíblia fala comigo hoje e atinge a minha necessidade, tanto quanto quando falou lá no tempo de Jesus, quando liam sobre os profetas. Para mim é tão relevante a vinda de Cristo,
como Messias, tanto quanto para as pessoas que estavam vivendo naquela época. Ele me salvou, assim como salvou aquelas pessoas e como vai salvar as pessoas que ainda vão nascer. A Bíblia é um livro atual. Amém? Não apenas a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Ela é toda a palavra de Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus. Os escritores não narraram por conta própria o que eles escreveram, mas o Espírito Santo falava aos seus ouvidos e eles escreviam. Por isso, que nos seus 66 livros não há contradição. Tem um tema central, a salvação do homem, a sua salvação, o benefício. Veja o trabalho que Deus teve para poder te alcançar. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim: você é realmente importante. Fala aí, ele não te ouviu. Marlene, você é realmente importante. Deus teve um trabalho tão grande para deixar para nós escrito, a ponto de você poder ler a qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Mas você lê? Eu leio. A interpretação das Sagradas Escrituras não é racional apenas, mas ela precisa vir iluminada pelo Espírito Santo. Porque quando eu pego e leio a Bíblia de qualquer forma, eu vou ler a Bíblia como se fosse um livro de história. E não é isso que ela é. Ela é muito mais. Ela é a manifestação do amor de Deus por você e por mim. Por isso eu preciso pedir que o Espírito Santo fale ao meu coração. Senhor, me mostra, abre a minha mente, quebra as estruturas de pensamento para que eu possa entrar nos teus mistérios e absorver o que o Senhor tem para a minha vida. O Salmo 119, 105 diz que a Bíblia, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Alguém aqui já teve a experiência de caminhar num lugar completamente isento de luz? Ninguém nunca pescou aqui? Quando a gente vai para a roça e vai pescar, não tem poste na rua, a gente está andando no meio do mato. Tem as árvores, às vezes em quando aparece um pisca-pisca lá, um vagalume, mas luz mesmo não tem. Gente, se não fosse as lanternas, seria complicado. Muito escuro. Então, o texto fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se nós não tivermos luz onde caminhamos nesses dias, fatalmente cairemos. Se não andarmos em caminho de luz, que é a palavra de Deus, verdadeiramente tropeçaremos e poderemos morrer. Pode ser fatal. A questão é valorizar a palavra de Deus como isso. Hoje todo mundo tem um celular. Se eu pedir para levantar, vai ser um monte aqui. Talvez todo mundo vai ter um, cada um vai ter um. Então hoje a gente não valoriza tanto uma lanterna, uma vela, um lampião, seja lá qual que for. Porque a gente já tem na mão um instrumento que pode gerar luz por algum tempo. Mas a palavra de Deus pode gerar luz para nós eternamente. Eternamente. Nunca vai acabar a pilha. Nunca vai queimar toda a parafina e o barbante. Nunca vai acabar o querosene. Podemos e devemos ler a palavra, meditar na palavra, nos alimentar da palavra e viver a palavra. Precisamos vivê-la. 2 Pedro, capítulo 1, versos do 20 e 21, diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação
pessoal. Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, motivados, iluminados pelo Espírito Santo. É impossível, meu querido, 40 pessoas de realidades diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, que não se conheciam, escreverem livros, e esses livros depois serem juntos e falarem a mesma coisa. Pensando sobre isso e voltando um pouquinho na ideia lá do primeiro versículo, lá no verso 6, está aberto aí, Guilherme? Verso 6, Oséias 4:6. Eu quero ler um outro texto com vocês aqui, ou para vocês. Olha lá, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E eu quero que você entenda hoje que o conhecimento que nós estamos falando é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, são os propósitos de Deus para a sua vida, para a minha vida. Aqui nós temos pessoas que têm 80 anos e mais, e temos crianças que não têm nem um ano ainda. Inclusive vamos apresentar uma daqui a pouco. Essa mesma palavra, que produziu efeito na vida do pastor Geraldo, com seus 80 anos, produz e produzirá na vida do Tony, quando ele tiver os seus 80 anos. Essa mesma palavra que gerou na minha vida fé e esperança de uma vida nova, gerou na vida da minha filha Elisa, que tem 20 anos, e vai gerar nos filhos dela, e nos meus bisnetos. Esta palavra tem poder para mudar a nossa realidade, para abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar quando estamos errados e como precisamos mudar. Esta palavra, que é luz para os meus pés e para os caminhos, pode me possibilitar decidir caminhar por lugares retos, planos, que glorifiquem ao Senhor. O texto que vou ler está em 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Enquanto eu leio, pensa bem com relação ao que a gente está vivendo hoje. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca se chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Não basta conhecer a palavra, preciso me curvar a ela. Preciso reconhecer que ela é a vontade de Deus para a minha vida. Como Janes e Jambres, ambos se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei
coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus são perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, as quais tem convicção, pois você sabe que de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado em toda boa obra. O texto que eu acabei de ler, ele é um texto que foi escrito por Paulo, e ele estava se referindo na última parte aqui a Timóteo, que era filho de Eunice e neto de Lóide, ambas judias. A questão aqui é, o mundo, desde aquela época, já vem depravado, perdido, todo bagunçado, todo muito parecido com hoje, não é verdade? Muito parecido com hoje. E ele fala, mas você guarda no seu coração o que você aprendeu desde criança. A sua mãe, a sua avó, te ensinaram as Sagradas Escrituras. Te ensinaram o que você deveria fazer. Então tenha cuidado de observar tudo isso. Em uma dessas viagens, Paulo passa na casa de Timóteo e fica admirado com a evolução que Timóteo vinha alcançando. E ele fala com ele, e aquela relação que ele percebeu, que ele sentiu a sintonia entre eles, levou com que eles tivessem uma experiência missionária muito boa juntos. Deus foi glorificado. Paulo viu que valia a pena investir na vida de Timóteo, e o tornou uma pessoa que estava com ele caminhando. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o verso 14, que diz exatamente as palavras a Timóteo. Quanto a você, eu digo, Timóteo, porém permaneça nas coisas que você aprendeu, na palavra de Deus, pois essas coisas são capazes de tornar você sábio. Você sabe quem falou, quem te ensinou. O caráter da sua mãe, da sua avó, são inquestionáveis. Não é assim que a gente pensa da mamãe e da vovó? Fala mal da Alzira para ver. Vocês estão entendendo? Quando a gente sabe de quem ouve, quando a gente ouve de pessoas confiáveis, uma palavra como a palavra de Deus que é inquestionável, não tem como duvidar. Pastor, então qual é a dificuldade? A dificuldade é que nós queremos interpretar a Bíblia da forma que é mais conveniente para nós. Está entendendo? Vou repetir. O problema é que eu quero ler a Bíblia e interpretar a Bíblia da forma que é mais fácil para eu viver. Por isso as pessoas querem atualizar a Bíblia, para mudar as coisas e tornar ela um pouco mais fácil. Porque ladrão não entra no céu. Porque o adúltero não entra no céu e por aí vai. Mas o ladrão que para de roubar entra. O adúltero que abandona a vida de adúltero entra. O mentiroso que deixa de ser mentiroso entra. O violento que deixa de ser violento entra. Então, o tolo que aprende a ser sábio tem uma chance. Eu estou tentando aprender a ser sábio. E enquanto eu preparava essa palavra, eu percebi que eu preciso ler a Bíblia de verdade. Preciso. É muita riqueza desperdiçada, porque a gente está fazendo muitas outras coisas, e algumas delas importantes, mas não tão importantes,
ao ponto de abandonar ou de deixar em segundo plano a palavra de Deus. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus, irmãos, ela é útil, é uma coisa para ser vivida. Para ser vivida. Se ela é para ensinar, e eu não colocar em prática, a própria palavra vai me corrigir. Se eu não corrigir a minha vida, se eu não colocar ela no padrão de Deus, eu vou ter que receber uma instrução para viver na justiça. Então ela vem seguidas vezes para me ensinar, para chamar a minha atenção, para me ensinar. Olha, Wagner, está errado ainda, você precisa viver. Opa, não é bem assim não, não é do jeito que você pensa não, é assim. É a palavra de Deus. Palavra de quem? De quem? Se é a palavra de Deus, como posso questioná-la? Deus sabe o que é melhor para você? Sabe? Se Deus sabe o que é melhor para você, e por que Ele sabe? Porque foi Ele que te projetou, porque foi Ele que gerou a sua vida, mesmo antes de você nascer, mesmo antes da sua mãe nascer, Deus já tinha planejado que você viria ao mundo. A questão é como é que você decide viver a sua história. Deus te dá um livre-arbítrio para você fazer as suas escolhas. Agora, quando você faz escolhas, sem ter noção do que é melhor para a sua vida, você vai quebrar a sua cara. Entendeu? Por isso eu preciso conhecer a palavra de Deus. Saber qual é o plano de Deus para a minha vida. Saber a minha responsabilidade como homem diante da minha família, diante da sociedade. De volta a Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. Conhecimento sobre o relacionamento com Deus. Quero fazer um parênteses aqui para nós. Conhecimento sobre o relacionamento com Deus. Eu quero dizer, isso aqui não se aplica simplesmente às pessoas que não têm uma vida contínua na igreja, ou que ainda não levantaram a sua mão, se entregando para servir ao Senhor como seu Deus. Preste atenção, querido. Isso aqui se aplica a mim e a você. Quando temos a palavra de Deus ao nosso alcance, e não procuramos conhecê-la como verdade absoluta, como vontade de Deus para a minha vida, como vontade de Deus para a sua vida. Quando eu não conheço a palavra, eu deixo de andar em caminhos sólidos. E essa palavra é para você e para mim. Quantas vezes decidimos por conta própria fazer negócios, sem perguntar assim, é a tua vontade mesmo isso? É o teu prazer, é o teu propósito para a minha vida? Tu queres que eu vá morar mesmo lá naquela cidade? Eu posso mesmo? Está na hora de trocar o meu carro? Se Deus é o Senhor da minha vida, eu preciso ouvi-lo. Eu preciso mais do que ouvi-lo, eu preciso obedecê-lo. Porque aí eu poderei caminhar na luz. Amém? Amém? Coríntios 15, 33 e 34. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Este texto aqui é para mim. É para mais alguém aqui? Portanto, parem de pecar. Recuperem o bom senso.
A Bíblia nos diz o que é pecado e nos deixa com clareza para interpretar algumas coisas que não estão escritas aqui como pecado, mas que no dia a dia nós podemos assimilar e ver que realmente vai ou não vai glorificar a Deus. E a minha vida e a sua vida foram geradas para viver o melhor de Deus. Amém? Você quer viver o melhor de Deus? E quem quer realmente com a sua vida glorificar a Deus em tudo? Amém? Desafio para nós. Outro ponto, quem somos? Então ela quer trazer conhecimento e revelação para nós de quem somos e o propósito de Deus para as nossas vidas. E conhecereis a verdade vos libertará. Se eu não conhecer o Senhor, eu não poderei ter acesso, eu não poderei alcançar o melhor de Deus. Eu não poderei ser livre de cadeias, de vícios, de hábitos que não glorificam a Deus e que me puxam para baixo e que me fazem viver dias difíceis. Jesus nos chamou para o seu reino, de um reino de trevas para o reino da luz. E aquele que ama o Senhor não andará em trevas. Por quê? Porque a palavra do Senhor é luz para os nossos pés. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso nós não andaremos em trevas. Por isso as minhas ações, por isso os meus negócios, por isso a forma de eu me relacionar com as pessoas vai ser uma forma clara, transparente, que glorifique ao Pai. Amém? Para você também. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta palavra fala para nós que nós estávamos perdidos, estávamos condenados à morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho numa cruz para morrer no meu e no seu lugar. Isso precisa significar alguma coisa para você. Amém? Precisa significar alguma coisa para mim. Essa declaração de amor é muito mais do que eu chegar para minha esposa e falar: olha, querida, você é a pessoa mais importante da minha vida. E não fazer mais nada, só falar. Mas o texto fala que Ele amou de uma forma tão intensa, tão profunda, tão verdadeira, que Ele foi lá e entregou: olha, filho, você é muito especial para mim, mas eu quero salvar aquele povo. E eu preciso que alguém pague o preço, porque eles não podem pagar. Eles não conseguem pagar. Então Jesus decidiu vir. Jesus não foi obrigado. Ele escolheu vir e morrer por você e por mim. E então nós temos a oportunidade, queridos, de fazer as escolhas. O propósito de Deus, de Jesus, é nos libertar das prisões que nos proporcionam uma vida de intimidade, e nos proporcionar uma vida de intimidade com Ele. Quebrar os vícios que a gente tem, de mentira, e por aí vai. De palavrão, de imoralidade, pornografia, de negócios ruins, de agressividade, de violências. O Senhor quer mudar as nossas vidas. E eu quero te falar uma coisa, presta atenção, olha para mim aqui. Muitas pessoas até pregam, presta atenção nisso que eu estou falando aqui, até pregam e falam: olha, eu sou assim por causa do meu temperamento, da minha personalidade e tal. Olha, eu quero te falar uma coisa, quando você decide entregar a sua vida nas mãos do Senhor, e deixar que Ele seja Senhor da sua vida, uma pessoa chamada Espírito Santo vem morar em você, e pode mudar o seu temperamento, e pode mudar a sua personalidade, te fazendo uma pessoa melhor.
Então, para de justificar os seus atrasos, porque você diz que é brasileiro. Para de justificar as suas falhas, dizendo que você é homem. Lute para ser melhor. Se esforce para ser melhor. Porque se eu não me esforçar nessas coisas tão simples, como eu vou conseguir agradar a Deus? Ele pagou um preço alto por você e por mim. Será que a gente não pode pagar um preço mais alto um pouquinho? E o interessante é que quanto mais a gente se esforça, a gente percebe que valeu a pena. Valeu a pena. Eu vou me esforçar mais, porque é bom estar perto de Deus. A palavra diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, eu me esforço para não pecar, ou para pecar o mínimo possível, e eu vou estar mais perto de Deus. Tem companhia melhor? Tem? Não tem. Não tem. Eu quero que você pense um pouco sobre o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Deus, Ele quer proporcionar para você coisas que você não imagina. Ou coisas que você imagina, que estão perto e à sua vista, você pode olhar e ver. Mas talvez você esteja esperando alguma coisa a mais. Como no caso do filho mais velho. Que quando o filho mais jovem, depois de ter ido, gasto tudo que ele tinha recebido da herança do pai, e volta para casa arrependido, todo arrebentado, e o pai, ó, de braços abertos o recebe. Quando o filho mais velho vê aquilo, fica indignado, porque ele está trabalhando toda a sua vida trabalhando ali, e ele pensava que não podia, como filho do dono, usufruir e fazer uma festa com seus amigos com um cabrito, que era do papai. Está entendendo? Quando você sabe quem é seu pai, e os propósitos dele, o quanto ele tem para te oferecer, você não fica olhando para o que o outro tem. Você se alegra porque está ao seu alcance. Você é filho de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem. Você crê? Crê mesmo? Então coloca em prática a palavra. É para nós. Quero te contar uma história que me chamou muita atenção. É uma história que foi contada por Charles Spurgeon. Ele estava visitando um dia uma cidade e foi visitar uma senhora muito pobre, muito simples. Ela já estava com uma certa idade. E quando ele chega na casa daquela senhora, ele olha para uma das paredes e vê um quadro muito interessante. E pergunta, que quadro é esse? E aí ela vai e diz o seguinte: esse quadro me foi presenteado por uma condessa na casa de quem eu trabalhei por muitos anos. Aí ele falou, é mesmo? Posso ver? Ela pode, mas tenha cuidado. Ele tirou da parede lá, leu, olhou direitinho e falou, eu posso levar isso aqui para uma pessoa analisar? Talvez nos dias de hoje, para um advogado analisar? Pode, mas, pelo amor de Deus, tenha cuidado. É muito importante para mim. Aí ele levou aquele quadro, levou para um advogado analisar, o advogado analisou e viu que era um testamento, ou uma parte do testamento que a condessa tinha deixado para aquela mulher. Interessante. Vale uma grana braba. O governo já tinha procurado aquela mulher para poder entregar a parte dela, mas não tinha encontrado. Ela tinha na parede da casa dela tudo o que ela precisava em termos de finanças para poder ter uma vida melhor na sua aposentadoria. Mas ela não sabia o que era. Você tem nas suas mãos
uma palavra poderosa que pode gerar mudança na sua vida, pode gerar transformação, pode revelar coisas a seu respeito que você não sabia, pode abrir portas, pode fechar portas para você também, mas ela vai te aproximar do seu Criador. Amém? Consequências, outro ponto. Conhecer a Deus e a sua palavra é essencial para nós. Quando sabemos o propósito de Deus para as nossas vidas, não ficamos preocupados com o dia de amanhã, mas vivemos o melhor de Deus hoje. Se decidimos conhecer a Deus e a sua vontade, podemos desfrutar da libertação que a verdade nos proporciona. Por outro lado, o desconhecimento da vontade de Deus automaticamente não vai produzir libertação. Vamos continuar presos. Você já conversou com alguma pessoa que é viciado, que é dependente de álcool, de cigarro, e quando você vai conversar com ela, falando sobre algum processo de tratamento para parar de fumar ou de beber, ele diz o quê? Eu não sou viciado. Normalmente é assim, não é? Ele não reconhece que precisa de ajuda. Ele não reconhece que está dependente daquilo. A palavra de Deus, por ser luz, por ser a verdade, ela pode nos fazer enxergar situações de dependências, de carências, que nós normalmente não poderíamos ver. A palavra de Deus pode mudar a sua vida. A palavra de Deus pode fazer você um homem melhor. Eu quero fazer um desafio nessa noite. Escute bem. Eu acredito que todos aqui leem a Bíblia, nem que seja uma vez por ano. E eu não estou falando a Bíblia toda, não. Eu estou falando de ler trechos. Mas eu quero te desafiar a, com base naquilo que a gente falou aqui hoje, olhar para a Bíblia de forma diferente. Como se fosse aquele quadro na parede daquela senhora. Ela precisando tanto de dinheiro, de recursos para cuidar da sua saúde, para ter uma vida melhor, talvez para cuidar dos seus filhos e netos. Ela desconhecia o que tinha ali. Lê essa palavra. Mas quando você for ler essa palavra, fale: Espírito Santo, abre os meus olhos. Eu quero enxergar aqui hoje o propósito de Deus para a minha vida. Quando eu ler essa palavra, eu quero entender o que ela tem a ver comigo e o que é necessário para eu mudar. Não leia como qualquer livro, mas leia esperando ouvir a voz de Deus. Que nós possamos valorizar essa palavra de verdade. Possamos, além de conhecer, decidir viver. Porque do que vale conhecer, saber tudo que Deus tem para nós, que é muita coisa boa, mas não aplicá-la em nossas vidas. Aí você vai saber que existe um céu maravilhoso, um lugar especial, mas vai para o inferno, que é um lugar terrível, de grande sofrimento. Porque quem não coloca em prática aquilo que Deus fala em sua palavra, não pode usufruir dos benefícios dos filhos de Deus. Estão entendendo? Estão entendendo? Feche seus olhos. Deixa eu fazer um desafio. Todo mundo de olho fechado, por favor. Se você entende que precisa olhar para a palavra de Deus de uma forma mais séria, de uma forma mais especial, mais sincera,
valorizá-la mais, ler mais, e quer, a partir de hoje, diante de Deus, ter uma atitude diferente a esse respeito, fique de pé. De olhos fechados. Senhor, nesse momento, como pastor, diante da igreja, eu quero começar essa oração te pedindo, nos perdoe. Nos perdoe, Senhor, por negligenciar a Tua palavra. Nos perdoe, Senhor, por não olhar para a Tua palavra como realmente ela precisa ser vista. Nos perdoe, Senhor, por ler tão pouco a Tua palavra. Nos perdoe, Senhor, por não estudar a Sua palavra, por não querer entender a Sua palavra. Pai, nos perdoe e nos ajude a partir de hoje ter atitudes diferentes. Querer, desejar de verdade, Senhor, ouvir a Sua voz quando ler a Sua palavra. Senhor, que seja como Pai, uma coisa fantástica, abrir a palavra e começar a ouvir a Sua voz no nosso ouvido, no nosso coração, e nos sentir empolgados, envolvidos, Pai, pelo Teu amor, ao perceber as Suas atitudes constantes em querer nos resgatar, nos levantar, nos pegar nos Teus braços, Senhor. Oh Deus, nos ajude, Senhor, a começar, a partir de hoje, ter uma relação sincera com a Bíblia, como de fato ela é, a Sua palavra. Meu Deus, nos ajuda, porque muitas vezes, na correria do dia a dia, somos envolvidos por tarefas até importantes, mas não tão importantes quanto a Sua palavra. Nos ajuda a mudar atitudes, a ter um desejo, Senhor, não apenas de conhecer a palavra, oh Deus, mas viver a Sua palavra, de não apenas olhar e ler a Bíblia e achar fantástico as atitudes de Paulo, de Silas, de Pedro, do próprio Jesus, mas querer imitá-los, como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Senhor, de querer brilhar como reflexo do Senhor, de seguir os Teus passos, meu Deus, profetizando vitória sobre vitória, curas, libertação, transformação e salvação, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus tenha vida eterna. Senhor, no nome de Jesus, eu Te agradeço. Ainda de olhos fechados, se tem alguém aqui nessa noite que não sabia a importância e a relevância da Bíblia, como sendo Deus falando com você, e quer decidir caminhar com Jesus, a partir de hoje, lendo a Bíblia, temendo a Ele e entregando a sua vida a Ele como Senhor da sua vida, tem alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão, por favor. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus e contar com uma vida de separação para Ele? Então Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer mais um apelo. Se tem alguém aqui que quer renovar a sua aliança com Deus, seja aí do nível de entrega, seja do nível de qualidade de fidelidade, em alguma área da sua vida, mas você quer fazer uma renovação de aliança, eu quero te convidar a vir à frente.
mais alguém? O bom de conhecer a palavra de Deus é saber que Ele não resiste a um coração quebrantado, contrito, um coração apaixonado. Então, nós temos a oportunidade de renovar a aliança com o Senhor hoje. Seja qual for o nível que você decide, Ele te ouve. Senhor, nessa noite, eu apresento, Senhor, os meus irmãos aqui na frente. Eu não sei qual é o nível de relacionamento, de aliança que eles estão renovando, mas eles estão renovando, Senhor. Eles decidem, Deus amado, que querem recomeçar esta relação. Eles decidem, Senhor, que querem tomar, Pai, de forma mais intensa, mais séria, mais honesta, Senhor, essa relação com o Senhor. E eu te peço, abençoa os meus irmãos. Toma, Senhor, a vida deles nas tuas mãos, ó Pai, dá força, dá graça, traz disposição, abra os olhos, ouvidos, mentes, que estejas tudo ligado ao Senhor, Pai amado, para viver o seu melhor. Pai, no nome de Jesus, toma, Senhor amado, e faça a mudança que for necessária. Ajuda-os, ó Pai, na caminhada, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode voltar para o seu lugar, Deus abençoe. Quero convidar o Cristiano, a Samanta, o Tony e a Leia. Podem sentar, queridos. Aleluia. Podem vir à frente, por favor. Hoje nós temos o privilégio de apresentar o Tony ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Olha só que coisa linda. Amém. Nós vamos apresentar o Tony. 1 mês e meio. Posso pedir para você ficar de pé? Estou feliz por estar aqui com a minha esposa. Vamos apresentar, vamos orar pelo Tony, pelos pais. E a vontade é pegar o Tony e apertar. Não sei por que a gente tem essas manias, né? Enquanto não chegam meus netos, a gente vai curtir o filho dos outros. Estenda as suas mãos. Nós não batizamos crianças, porque entendemos que elas não podem entender nada. Por exemplo, nada do que foi pregado aqui o Tony entendeu. Mas nós podemos colocá-los nas mãos do Senhor, esclarecer os pais sobre a responsabilidade que eles têm de conduzi-los na presença de Deus, assim como Timóteo foi conduzido por Eunice e Lloyd. Amém? Estende as mãos, irmão. Pai querido, em nome de Jesus, eis aqui o Tony, o Cristiano, a Samanta. Ele é teu. Os pais o entregam diante do Senhor nesse momento. E pedimos que o Senhor, Pai, tome o Tony, o Cristiano e a Samanta e dê sabedoria para estes pais, acima de tudo, cuidar deles na direção do Teu Espírito Santo. Que eles usem a palavra de Deus, a Bíblia, para ensinar o Tony o certo, para ensinar o Tony a caminhar na luz, para viver como um homem honesto, honrado, glorificando ao Senhor. Guarda esta criança de todo mal, livra o Senhor de todo mal. Abençoa, Senhor amado, todo o seu crescimento, o seu desenvolvimento, que a mente dele seja voltada para a Tua palavra, para os Teus princípios. Pai, abençoamos esta família, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Parabéns. Amém. Vamos orar pelos enfermos? Pai querido, em nome de Jesus, esta palavra que foi pregada nesta noite nos ensina e nos dá autoridade para repreender as enfermidades no nome de Jesus.
E é isso que fazemos neste momento, Pai. As pessoas que estejam enfermas neste lugar, ou nos assistindo, Deus amado, pela internet, hoje ou em qualquer outro momento, sejam tocadas pelo poder do nome de Jesus, sejam curadas, assim como nas Escrituras tem vários relatos dos enfermos sendo curados no nome de Jesus. Nós repreendemos enfermidades, vão embora em nome de Jesus. Pai, pessoas que estão ansiosas, que estão depressivas, que estão precisando do teu socorro na sua alma, nós determinamos agora, pelo poder do nome de Jesus, que a alma dessas pessoas sejam tomadas pela tua paz. Senhor, faz um milagre, gera, Senhor amado, a tua paz, gera alegria, gera tranquilidade, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém. Senta aí um pouquinho, por favor. Nós falamos na semana passada sobre o amor em ação especial, né? E hoje foi o dia escolhido para a gente trazer, ou até hoje, o super frango e os panetones. Se você por acaso não trouxe ainda, traga, por favor. Quarta-feira será fechada toda a preparação das cestas, e é importante que esteja tudo pronto. Você traga, deixa aí com a Leila, com a Avani, e a gente vai poder fazer isso para a glória de Deus. Amém? Ainda sentados, eu gostaria de fazermos uma oração pela família do pastor Sebastião. O irmão dele, Vicente, faleceu, e hoje ele foi sepultado. Estive lá com o pastor Mendes, oramos por eles, mas eu gostaria de, como igreja, orarmos. Amém? É importante. Deixa eu te dizer, aquela família precisa de você. Entendeu? Dá uma ligadinha. Vai lá. Amém? Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, nós entendemos com clareza que Vicente partiu, e por ele não podemos fazer mais nada. Mas toda a família, os filhos, esposa, Senhor, os irmãos, Senhor, toda a família precisa do consolo que o Espírito do Senhor pode proporcionar. E é isso que nós pedimos nessa noite. Toma aquela família nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, restaura, Pai. Traz conforto, Deus. Traz tranquilidade. Sei, Deus amado, que não é fácil, mas sei que no Senhor tudo é possível. Mesmo no meio da tempestade, contamos com a tua proteção, e o Senhor nos traz a tua paz. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nesse momento a gente vai encerrar o culto, mas teremos na sequência a Assembleia Geral. Nós queremos agradecer aos visitantes pela visita, pela presença. Estão convidados a voltarem. É um prazer para nós tê-los aqui conosco. Amém? Fiquem à vontade, ok? Pai, nós te agradecemos pelo culto dessa noite, pela tua presença, pela tua paz. Pedimos que o Senhor leve o teu povo debaixo da tua proteção. Pai, que a palavra de hoje possa produzir reflexão verdadeira dentro de todos nós, e que isso possa gerar mudanças, em nome de Jesus. Ide em paz, o Senhor vos abençoe. Amém e amém. Podem ficar sentados, amém? E quem tiver que ir embora, nós entendemos, tá? Pastor Mendes, Pastor Roberto, por favor, venha à frente. Enquanto eu ligo o microfone do Mendes, eu vou falar aqui, ó. A Elisa está cobrando as pessoas que se voluntariaram para